o acesso que a gente tem à Bíblia, aqui, um país de língua portuguesa, né, a Bíblia sofreu várias traduções. Ela provavelmente foi escrita em aramaico, que é um tipo de pré-hebraico, e o hebraico, que foram os que fizeram o Velho Testamento. E isso está lá na Torá dos judeus e continua lá em hebraico. Mas os evangelhos provavelmente foram manipulados de acordo com as conveniências do momento. Os evangelhos, provavelmente, o evangelista Mateus e João escreveram em hebraico ou aramaico. Já Lucas, que era grego, provavelmente escreveu em grego. E os evangelhos são parecidos, mas existem pontos de discordância. Como aqui o acesso que eu tive a uma Bíblia de língua portuguesa foi a Bíblia de João Ferreira de Almeida, mais a de 1618, que foi republicada, reimpressa e tal, e até uma versão que foi impressa em Nova York, uma versão de 1850. Por quê? Pelo menos aí eu já me livrei dessas tendências socialistas que vieram depois, de alguns anos para cá. Então quer dizer que ela foi provavelmente muito manipulada. E a desculpa que eles dão hoje em dia também, que hoje em dia está uma lástima, né? Não, é preciso simplificar a Bíblia na linguagem de hoje, mas você não tem que ler a Bíblia na linguagem de hoje, você tem que aprender a linguagem de antes. É como você falar, não, vamos mudar a letra do hino nacional porque as crianças não entendem a letra do hino nacional. Ora, você é um professor, você está fazendo o quê? Ensine a criança a entender a letra, não mudar a letra. Então, estude a Bíblia no original. Se você quer estudar a Bíblia, aprenda hebraico, aprenda as línguas em que elas foram escritas e fique sabendo das origens, para você ter uma noção mais precisa dos fatos que ocorreram há 2000 e tantos anos atrás. Então, a Bíblia que eu uso é justamente essa, de uma tradução antiga, melhor do que nós temos no dia de hoje, aí, que andam por aí, já muito melhor, né? Já livre de quaisquer influências aí dos movimentos pós-Revolução Francesa e etc. O que vemos atualmente, João Heitor, é que pessoas incultas, incapazes, que mal sabem ler o português... É o caos, porque hoje a Bíblia anda nas mãos de quem não entende absolutamente nada, analfabetos funcionais, quando não piores que isso. Então, e a gente vê pregadores aí que são uma lástima. Isso aí tudo é lamentável, porque essa questão foi feita justamente para se criar o caos. Esse é o objetivo. É preciso que o país inteiro se torne uma Torre de Babel. É preciso jogar todo mundo contra todo mundo, é preciso separar, religião contra religião, e tudo mais que a gente vê por aí, né? Racismo e gays. Mas isso tudo é o quê? É porque um grande desastre é você dar uma Bíblia na mão de um analfabeto. Porque não tem condições de entender nem aquela Bíblia simplificada que está lá, ele não sabe. Então precisa de um pastor também ignorante explicar para ele, mas vai falar a versão própria dele, do pastor. Então, o que a gente tem de religião no país, eu estou vendo que espalhando pelo mundo todo, são a proliferação de igrejas com todos os nomes e na verdade que se tornou um comércio da fé e cada vez mais sendo uma barreira ao crescimento mental das pessoas. Eles estão fazendo o quê? O contrário do que era para fazer.
Era para crescer mentalmente e espiritualmente. Ninguém cresce espiritualmente se não crescer mentalmente. Se você aniquila com a educação de um país e cria essa confusão mental que existe por aí, logicamente que você está atrapalhando o crescimento dessas pessoas e atrapalhando um futuro muito adiante para essas pessoas, que simplesmente pelo fato de ir numa igreja e ser bonzinho, não cometer pecado, e só isso que não vai levar ninguém para próximo do Criador. Os que andarem retamente voltarão, mas voltarão na mesma condição que vieram, não cresceram em nada. E outros tantos vão andar para trás. É claro que isso vai acontecer. Então, como se resolve isso? A minha maneira de resolver isso é simplesmente falando para os outros o que eu penso, o que eu descobri, e dizer que antes de ler a Bíblia, vai estudar filosofia, vai estudar hermenêutica, vai estudar exegese, vai se instruir primeiro para você ter noção do que é que você está lendo. E não pegue nada simplificado. Se é complicado demais para a sua compreensão, estude. Não peça para alguém traduzir aquilo que está lá. Vá saber que é para você incorporar esse conhecimento. Adquirir conhecimento é crescer mentalmente e é crescer espiritualmente.